Quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava de ver na internet era essas lendas urbanas que a gente vê por aí, como hoje em dia tem as backrooms e várias coisas desse tipo. Eu acho que crescendo na internet a gente sempre se deparou com umas imagens bem esquisitas, sem entender muito bem da onde elas vieram, como elas foram feitas. Porém, quando eu era criança, ao mesmo tempo que eu era fascinado por essas histórias de terror que eu encontrava por aí, eu também era uma criança muito cética e rouba-brisa, sabe? Sei lá, meus coleguinhas vinham me mostrar coisa do Slenderman e eu ficava roubando a brisa dos caras, falando que era obviamente fake, que era montagem, que era photoshopado. O ponto é que, ao mesmo tempo que eu era uma criança que era fascinado por coisa de terror, eu também era uma criança muito cética e ficava duvidando de tudo que eu via. Sei lá, eu era o tipo de criança que com 9 anos ia discutir com meu pai pra explicar pra ele que o Papai Noel era fake. Então, levando em consideração que eu sempre gostei dessas lendas urbanas da internet e ao mesmo tempo eu sempre gostei de desmascarar elas, eu pensei em fazer esse vídeo aqui, onde eu vou mostrar várias imagens que eu tenho certeza que vocês também viram ao longo dos anos e a gente vai investigar até o talo a origem delas, pra descobrir de onde elas vieram, como elas vieram e por que elas ficaram famosas. Enfim, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês já se depararam com essa imagem aqui, de um grupo de crianças num parque, sei lá, e lá atrás uma figura bem esquisita, sem rosto. Essa imagem, que foi uma das primeiras imagens do Slenderman na internet, junto com essa aqui, que era um monte de criancinhas numa pracinha, e lá atrás tá a mesma figura esquisita e bizarra de antes. Eu acho que esse aqui dispensa apresentações, o Slenderman sempre foi caracterizado como um homem alto, sem rosto, bem esguio mesmo, que usava os tentáculos pra atacar os outros e o corpo dele esticava, sabe, o tipo de coisa que ia dar arrepios em qualquer pessoa de 12 anos que lesse essa história. E basicamente todo o plot dele é começar a aparecer pra criança, ou algum adulto vendo ele brincando com as crianças e logo depois a criança desaparecia. Então dá pra entender porque isso é tão desesperador pra crianças. Quando eu li isso eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, e eu lembro que eu fiquei meio assustado, mas por incrível que pareça, o Slenderman não era exatamente uma coisa assustadora, era um negócio muito hype, na verdade. Eu lembro que ele se popularizou muito com um jogo pra PC, onde rodava em qualquer PC e era bem aterrorizante, e era legal pra época, porque quando eu era criança não era muito fácil você conseguir um PC bom pra jogar as coisas, e o jogo do Slenderman rodava em qualquer calculadora, então eu acho que é um dos motivos de por que essa lenda se popularizou tanto. Sabe, tinha muita mídia, tinha quadrinho, tinha livro, tinha jogo, depois fizeram um filme também. Provavelmente o Slenderman é a lenda urbana da internet mais popular no mundo. Mas ok, ele se popularizou na internet como essa figura maçônica que sequestrava a criança. Foi assim que a história viralizou, como se fosse uma figura real que as pessoas divulgavam apenas os relatos de terem visto ela, ou terem ouvido, ou terem visto pistas dela. Porém, a história real dele é diferente disso. Em junho de 2009, um fórum da internet chamado Something Awful, onde tinha várias coisas legais de terror lá, fez uma competição entre os usuários do fórum pra eles criarem uma história de terror moderna, sabe? E quem tivesse a melhor história ganharia o prêmio. Aí um usuário bem famoso desse fórum, conhecido como Eric Knudsen, eu acho que é assim que se pronuncia, usando uma conta com o nome Victor Surge, que é inclusive o nome mais famoso ligado ao Slenderman, photoshopou aquelas duas fotos iniciais do Slenderman com as crianças no parque. E ele inventou uma história dizendo que aquelas fotos eram de 1980, que aquelas fotos foram tiradas antes do desaparecimento de 14 crianças. Ele criou uma história sinistra assim de, essas crianças aqui desapareceram, e um pouquinho antes disso, essa figura aqui foi vista com eles. Sabe, o tipo de história que as pessoas adoram divulgar na internet. Então faz sentido ele ter ganho a competição e o Slenderman ter ficado tão famoso por aí. E o Eric, que photoshopou essas imagens e criou essa história toda, ficou famoso pra caralho depois disso, porque o Slenderman furou a bolha. Ele não só ganhou a competição do site, como saiu por aí dando palestras sobre coisas de terror, um bagulho bem pica mesmo. E uma das coisas que fez o Slenderman ficar tão popular, além dele ter photoshopado bem as imagens e ter criado essa mini história, foi que ele deu muita pouca informação sobre o Slenderman, então fazia as pessoas ficarem engajadas a procurar mais provas, mais coisas pra entender esse mistério, sabe? Por exemplo, as primeiras imagens foram divulgadas só com esse texto aqui. Não queríamos ir, não queríamos matá-los, mas seu silêncio persistente e seus braços estendidos nos horrorizaram e nos confortaram ao mesmo tempo. 1983, fotógrafo desconhecido, dado como morto. Sabe, é um texto que você lê e você fica tipo, uau, eu tenho 14 anos e isso é muito profundo. Então é assim que o Slenderman surgiu na internet, é assim que ele viralizou, é assim que ele ficou famoso, e o cara fez um trabalho muito bom em criar uma história de terror que gerasse engajamento, que é o mais importante. Smiley Dog, ou o cachorro sorrindo, como você preferir. Essa imagem ficou famosaça na internet, acompanhado de mais uma lenda urbana que apareceu misteriosamente. E assim como Slenderman, essa creepypasta também tem duas imagens principais, que é essa aqui que tá aparecendo na tela pra vocês, e essa aqui que a galera diz que é a versão evoluída do cachorrão ali, o que eu acho bem esquisito, porque pra mim essa imagem toda alaranjada e vermelha é muito menos assustadora do que a primeira imagem, que é só um cachorro com dentes humanos sorrindo. Eu acho a primeira muito mais assustadora, a versão evoluída dele não dá medo nenhum e chega a ser
ser até engraçado, isso daqui parece uma mistura de cachorro com um porco, sei lá, sorrindo. É muito nada a ver, mas enfim. Smile Dog é uma creepypasta que ficou super famosa na internet, porque a ideia dela era que basicamente você acabaria tendo contato com essa imagem na internet, seja por fórum ou, como na história principal diz, recebendo ela por e-mail. E aí, depois que você visse essa imagem uma vez na vida, você começaria a ter uns sonhos esquisitos com esse Smile Dog, onde o cachorro aí te ordenaria pelo sonho a repassar essa imagem adiante, repassar para outras pessoas na internet, onde essas outras pessoas começariam a ter os mesmos sonhos com o cachorro, também dizendo para repassar adiante. E meio que dominaria a internet, sabe? Era o tipo de lenda urbana que você lia e ela falava tipo, se você não repassar essa imagem aqui pra umas 10 pessoas, o Smile Dog vai aparecer embaixo da sua cama de noite e te matar. Era esse tipo de ideia pra viralizar a imagem e até que funcionou. E a segunda versão do cachorro, essa aqui, que ele tá todo vermelho e encapetado, era a versão que ele apareceria pra você caso você não repassasse essa imagem adiante, entende? Então tipo assim, você viu a imagem na internet, começou a sonhar com o cachorro, não repassou adiante, você tava fudido, porque o cachorrão todo avermelhado ia começar a aparecer na sua forma final. Eu acho, não sei, ninguém diz o que aconteceria se você não repassasse a imagem, mas eu interpretei desse jeito. Então, essa lenda urbana aqui começou a dar um pouco de trabalho, porque cada lugar que eu ia pra encontrar a origem dela era uma história fake. Até outros vídeos na internet eu fui procurar no YouTube mesmo, tipo, qual a origem dessa imagem aqui, e todo mundo levava pra um lugar que no fim eu descobri que não era verdade, então ela me deu um pouquinho de trabalho, mas eu acho que eu descobri da onde que ela vem. Então, sei lá, saibam só que eu fiquei umas boas horas procurando pra descobrir da onde essa porra veio, e eu separei aqui as provas e origens que eu encontrei pra vocês acompanharem um pouco do meu processo mental. Então, a primeira coisa que eu encontrei que me levou pra um lugar foi esse post aqui no Reddit, onde o cara pergunta qual é a origem dessa imagem, e um maluco responde que foi postada pela primeira vez no 4chan, coisa que é verdade. Eu fui no Wayback Machine pra descobrir quando essa imagem tinha sido postada na internet pela primeira vez, e o Wayback Machine, se você não sabe, é um site que armazena praticamente todo o histórico da internet, explicando de forma muito rasa, e lá realmente estava dizendo que a imagem foi postada pela primeira vez no 4chan, então é de lá que veio. No mesmo post do Reddit, outro cara fala que essa imagem também foi postada no fórum Something Awful, que é o mesmo fórum que gerou toda a lenda do Slenderman, é um fórum bem famoso, de coisa creepy assim na internet, mas ele ainda fala que tem muitos equívocos em relação à imagem, que ainda levantam a questão de onde tá a versão original não editada dessa imagem. Então basicamente as pessoas ainda não sabem onde tá a versão original da imagem do cachorro, o que é bem estranho, porque isso daí é muito antigo. Pensar que as pessoas ainda não descobriram onde tá a versão não editada é algo bem incomum, é difícil de acontecer, porque na internet todo mundo encontra tudo. Mas resumindo pra vocês, essa primeira imagem aqui, a primeira imagem que eu mostrei do cachorro, não tem uma explicação plausível ainda, as pessoas não conseguiram encontrar. Eu tenho certeza que vão alguma hora, mas até agora não descobriram o original, que ela foi editada. Porém, essa versão aqui, toda alaranjada, toda diabólica, que a galera falava que era a segunda forma do cachorro, eu acho que eu encontrei o resultado bem satisfatório da onde essa imagem veio. Acontece que há uns anos atrás outro cara no Reddit fez esse post aqui, acho que encontrei uma das imagens usadas pra fazer o Smile Dog. Os olhos e as marcas faciais parecem exatamente iguais. Quando eu vi essa imagem eu tava bem inclinado a achar que esse husky aqui fazendo POG era realmente a versão original da imagem do Smile Dog não editada. E aí, de novo, graças ao Wayback Machine, eu descobri que a primeira vez que essa imagem foi postada na internet foi com essa imagem aqui, onde era um meme de 2007, então ela é bem antiga, e essa aqui foi a primeira versão que essa imagem apareceu na internet. Ainda assim, olhando pra essa versão laranja e vermelha e diabólica do cachorro, ainda tem várias coisas que faltam a gente descobrir de onde vem, como o fundo dela, e eu tenho praticamente certeza que o fundo dela vem dessa imagem aqui, que tem o mesmo fundo alaranjado, e se você procurar Dark Room no Google, ou quarto escuro, ou casa escura, em algum momento você vai se deparar com essa imagem, porque eu peguei ela do Google também, e eu tenho certeza que essa janela aqui é o fundo photoshopado da imagem do cachorro, onde eles editaram tudo pra ele ficar completamente diabólico, colocaram um tom mais vermelho alaranjado, colocaram uns dentes humanos e algum corpo por cima do cachorro. Eu encontrei essa imagem aqui também na internet, onde a galera tava teorizando da onde veio essa imagem, onde o cara pega a mesma imagem de fundo, uma imagem de cachorro e dentes humanos, e eu acho que é uma teoria muito boa, só que a imagem do cachorro que realmente deu origem a essa imagem é a que eu já tinha mostrado, do cachorro fazendo POG. E aí você pergunta, mas como que você pode ter tanta certeza disso? Como que você tem certeza que é o cachorro fazendo POG, a versão original do Smile Dog? Então, eu tenho certeza por causa disso aqui. É exatamente a mesma imagem editada, os olhos são iguais, o formato do cachorro é igual, é literalmente a mesma imagem, é a imagem que deu origem ao Smile Dog, eu falo isso com total certeza. Uma pena que a gente ainda não sabe a origem da primeira imagem. Eu pesquisei, fiquei horas pesquisando e não consegui encontrar, e eu acho que nenhum outro usuário da internet ainda conseguiu encontrar, e se ele encontrou, ele não divulgou pro público. Mas vocês querem ver algo assustador de verdade? Isso aqui.
Isso sim é assustador. Calvície. E pensar que 60% dos homens ficam calvos antes de envelhecer. Graças a Deus que existe a Manual, não é mesmo? Aquela marca lá que tem um tratamento personalizado pra calvície, sem ter que ficar aguentando na fila de hospital pra fazer consultas, sem ter que esperar um ano pra ver resultados visíveis na sua cabeça. Tudo de forma muito simples e rápida, com resultados rápidos que em 4 meses você já percebe a diferença. Por exemplo, eu tenho esses produtinhos aqui, coisa que é super fácil de passar, não toma nem 2 minutos do meu dia a dia. Minoxidilzinho, biotinazinha, um sprayzinho. Eu percebi que meu cabelo tava começando a afinar, então eu já fui tomar cuidado. Sem contar que algumas pessoas começam a comprar produtos pra tratar a calvície sem nem entender o problema que tem, e aí fica aquele resultado esquisito, com uma semi-careca meio feia. E como eu disse, lá pelo 4º mês você já tem resultados visíveis, isso passa bem rápido, 1 ou 2 minutinhos por dia cuidando disso já é mais que o suficiente pra em 4, 5 meses você já ver resultados na sua cabeça. Mas claro, antes de receber os produtos, você ainda vai responder um questionário da Manual pra eles entenderem qual o seu tipo de calvície, saca? Porque, tipo assim, tem vários tipos de calvície. Eu posso passar algo na minha cabeça que vai tratar minha calvície 100%, meu cabelo vai ficar volumoso e pica, mas se eu recomendar isso pra você, talvez não funcione, porque tem muitos tipos de calvície com problemas diferentes. Aí você responde o questionário da Manual, eles entendem qual é o seu problema e tem um acompanhamento médico por toda essa jornada. Então não tem perigo de você passar meses fazendo algo e acabar tratando de forma errada, porque vai ter um médico profissional te auxiliando nesse processo. E sabe quem tem cupom de desconto pra tratar a calvície? Sim, vocês adivinharam, eu mesmo. Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link pra vocês darem uma olhada nos produtos da Manual e um cupom de desconto de 40%. 40% é quase metade do produto. E o cupom de desconto é IRL Neon. Ah, e ainda tem frete grátis e entrega discreta, então vocês podem comprar realmente sem problema nenhum. Pra quem quiser um tratamento simples e eficaz, corre lá pra ver porque essa oferta é por tempo limitado. Valeu! Eu tenho certeza que todo mundo que usa a internet já viu essa imagem aqui. Ela era bem famosa lá por 2012, 2013, onde vários vídeos aleatórios de terror, do nada, por algum motivo, colocavam essa imagem com um som estourado pra dar um jumpscare em você, mas depois ela ficou popularmente conhecida como foto do Jeff the Killer, que é uma lenda urbana da internet bem famosa, e basicamente a história dele é que ele se mudou pra outra cidade com o irmão dele, e aí eles sofriam bullying dos valentões na escola, e aí algum dia jogaram ácido na cara do Jeff, que deixou ele desse jeito, branco e esquisito. E aí tem 2 versões da história, uma delas, os valentões da escola jogam ácido na cara do Jeff, e por isso que ele fica desse jeito, todo esquisito, e na outra versão, ele mesmo joga ácido na própria cara e faz esse sorriso com facas na cara dele pra mostrar que ele coringou total e odeia o mundo e agora vai matar todo mundo que zoou ele na escola. É uma história bem adizinha de gente que sofreu bullying e agora quer matar todo mundo. Hoje em dia eu olho pra essa história e chego até a dar uma crinjada, é algo que só um adolescente vai gostar, mas quando eu era adolescente, ser meio edgy assim tava no hype, então eu confesso que eu costumava gostar dessa creepypasta. E rapaz, vocês não têm ideia como foi horrível achar a origem dessa imagem do Jeff com a cara toda branca. Eu vou mostrar pra vocês entenderem como é um inferno descobrir a verdadeira origem dessa imagem. Então, vamos lá. Tudo começou no dia 14 de agosto de 2008, quando um cara com o nome Killer Jeff postou nesse fórum aqui uma foto do Jeff the Killer com a cara toda branca, dizendo que era ele. Essa foi a primeira vez que essa imagem do Jeff com a cara toda branca foi popularizada na internet, e aí depois nas replies, nos comentários desse post, que a galera foi criando uma história, expandindo a história e tornando ela na lenda que ela se tornou com o tempo. Mas a princípio o cara só postou essa imagem aqui dizendo que era ele e falando que ia matar os outros, esse papo de adolescente Ed na internet, nada demais, mas por algum motivo as pessoas se encantaram com essa imagem e começaram a passar a história adiante. Deu pra ver que, diferente do caso do Slenderman, esse cara que postou essa imagem só fez um post zoando e nem fazia ideia da proporção que essa imagem ia tomar na internet, e aí as pessoas que foram construindo isso adiante, sabe? Mas aí, pesquisando um monte de coisa e entrando num monte de caminho que me levava a lugar nenhum, eu descobri esse canal aqui, onde tem só um vídeo de 16 anos atrás, antes mesmo do post que o cara fez lá com a foto do Jeff the Killer com a cara toda branca. E esse vídeo de 16 anos atrás é um vídeo de um japonês, onde é um vídeo bem de terror, sabe? Esse terror japonês, onde você não consegue compreender muito bem o que tá acontecendo, mas você percebe que tem uma atmosfera meio sinistra. E aos exatos 4 minutos e 11 segundos desse vídeo, aparece uma foto do Jeff the Killer, do jeito que a gente conhece hoje em dia, do jeito que ele ficou popular. Só que aí minha cabeça se encheu de dúvida, porque tipo assim, até no Wayback Machine, a primeira imagem que a gente tem do Jeff the Killer é aquela que foi postada no fórum. Mas antes dela ter sido postada no fórum, esse vídeo aqui mostrava ela aos 4 e 11 já. Então minha cabeça
pá, explodiu. E eu precisava ir até o fim desse mistério pra descobrir de vez de onde veio essa porra de imagem. E pesquisando pela internet, muita gente apontava como a primeira imagem do Jeff the Killer antes de ser photoshopada, tendo origem nessa imagem aqui, dessa moça. Onde a lenda diz o seguinte, que ela postou uma imagem lá no 4chan, perguntando se ela tava bonita ou coisa assim, e aí os usuários do 4chan, sendo maravilhosos seres humanos, começaram a fazer muito bullying com essa moça, photoshopando a imagem dela de vários jeitos possíveis, inclusive com essa aqui, que lembra vagamente o Jeff the Killer. O ponto é que toda a história, todo esse drama dessa moça postando foto no fórum lá, é de 19 de setembro de 2004, muito tempo antes do lance do Jeff the Killer, então pra mim foi difícil imaginar essa imagem tendo ligação direta com o Jeff the Killer, sabe? Ah, inclusive a irmã dessa moça depois fez um post no 4chan dizendo que ela tinha... Não vou falar aqui pra não ser desmonetizado, mas tá ligado? Ela meio que se fez dormir pra sempre. Coisa que eu tenho certeza que é mentira, porque não tem veracidade nenhuma, não tem nenhuma notícia aqui, é só um post aleatório de uma pessoa dizendo ser irmã daquela mina. E por que eu tô falando isso? É uma história bem nada a ver, que eu duvido que tenha ligação com a origem de verdade do Jeff the Killer, mas a história dessa garota é uma história que muita gente acredita por aí que é a origem dessa imagem, o que é mentira. Porque no Reddit tem um subreddit inteiro, um grupo gigantesco de pessoas tentando descobrir a origem verdadeira dessa imagem, e eles fizeram esse post aqui mostrando várias imagens que a galera acreditou que era a versão original do Jeff the Killer ao longo dos anos e todas elas se provaram fake. Nenhuma dessas imagens é a verdadeira origem dele, o que nos leva praticamente pra estaca zero, porque a gente não tem nenhuma pista da imagem original. Tem a questão estranha do cara ter postado no fórum uma imagem dizendo que ele é o Jeff the Killer e aquela foto sendo dita como a primeira foto do Jeff the Killer na internet, porém a gente encontrou o vídeo que é 1 ano antes desse post e lá aparecia já a imagem photoshopada do Jeff the Killer, o que foi extremamente confuso e deixava quase impossível descobrir da onde realmente veio essa imagem photoshopada que a gente conhece. E eu fiquei meio endiabrado, porque todas as pesquisas que eu fiz, todas as imagens que eu achei que iam me levar pra algum lugar, eu descobri que eram tudo fake, que não tinha nada a ver com a história original. E eu fiquei sem chão, achando que eu nunca ia conseguir desvendar essa história. E eu não sei porquê, mas eu fiquei obcecado com isso. O fato de eu não conseguir saber a origem disso me deixou obcecado em querer realmente descobrir a origem disso. Tipo, eu passei umas 2 madrugadas que nem um maluco obcecado querendo descobrir onde é a origem dessa imagem, cara. E por que eu não consegui encontrar? Até que Deus, Nosso Senhor, pegou na minha mão e me mostrou essa imagem aqui. Imagem essa que eu achava que era uma versão mais recente do Jeff the Killer, mas eu tava enganado, é uma versão mais antiga. E indo de novo no Wayback Machine, eu descubro que essa imagem é muito mais antiga. Ela é de 9 de outubro de 2005, ou seja, essa imagem aqui, obviamente já photoshopada, é a versão original da imagem famosíssima do Jeff the Killer. E aí o que sobra pra fazer com isso? Descobrir a origem dessa versão de 2005, que foi a primeira versão que viralizou na internet. Mas então, o que acontece? Vocês lembram desse canal aqui, com um vídeo de 16 anos atrás, que é possivelmente a primeira vez que o Jeff apareceu na internet, onde o canal mostrava ele aos 4:11 do vídeo? Então, é um canal de um cara japonês, e tudo que eu consegui encontrar do Jeff the Killer, dessa imagem com a cara toda branca antes de 2007, era só em fórum e coisa de japonês. E isso me fez pensar que era alguma coisa que era muito famosa na internet do Japão, provavelmente alguém tirou de lá e deixou isso famoso pro resto do mundo, mas eu acho que por uns 2-3 anos foi algo que foi famoso só no Japão. E aí eu encontrei um Google Docs gigantesco de umas pessoas que também fizeram a mesma pesquisa que eu e também ficaram presas nos mesmos lugares que eu. E aí eu descobri que aquela versão, a versão que foi postada em 2005, foi postada pela primeira vez num site chamado pia.cc, que eu não consigo mais entrar, mas eu supus que era um site de fórum famoso no Japão. Eu acredito que seja isso. E o usuário que postou essa imagem pela primeira vez na internet foi um cara chamado Miyama. E aí eu pensei, porra, eu não consigo entrar no site, como é que eu vou achar um cara que se chamava Miyama em 2005? Isso parece impossível pra mim. E aí, de novo, Deus pegou na minha mão e olha só, o Miyama tem um Twitter, e o username que ele usa no Twitter também é Miyama, ou seja, Deus realmente me ama. Deus pegou na minha mão e me jogou direto pro resultado desse mistério maldito. E aí eu desci bastante nos tweets dele, a maior parte dos tweets, inclusive, eram em japonês, então eu não conseguia entender muito bem, mas tinha umas respostas lá em inglês, e em uma dessas respostas ele respondia uma conta que tava perguntando sobre isso do Jeff the Killer, qual a origem dessa imagem, e ele respondeu o seguinte: simplificando, em meados de 2005, uma imagem recortada de um vídeo de uma mulher asiática de meia idade apareceu no Japão. Naquele momento seu rosto estava branco. Editei um pouco no Photoshop para postar em pia.cc. E aí no Twitter, o cara que criou essa imagem pela primeira vez só falava isso sobre a imagem, o que deixava muito as coisas em aberto, não conseguia entender muito bem, até que eu encontrei outro docs do Google onde revelava a coisa de uma forma muito melhor. Miyama postou Jeff the Killer em 10 de setembro de 2005 no site pia.cc sob o nome White Powder.
Contatamos Miyama no Twitter e ele disse pra gente que em meados de 2005 apareceu no Japão uma imagem recortada de um vídeo de uma mulher asiática de meia idade. Seu rosto estava muito branco. Essa imagem era um meme japonês, postado em vários quadros de avisos no shitaraba.com, que é outro fórum japonês, como uma imagem surpresa. Miyama pegou o Jeff the Killer 1 e fez pequenas edições, como correção de brilho. Miyama não tem a imagem original e acredita que o vídeo original não existe mais na internet, mas nos contou que acreditava que o vídeo era de um programa chamado... E aí tem um monte de caractere em japonês, mas é o nome do programa. E esse é o mais próximo que a gente consegue chegar de um fim para essa história. Parece que era de um programa meio underground, um programa que não era nada famoso, mas que ia ao ar no Japão. E aí o Miyama viu um trecho desse programa, onde tinha uma mulher que ele achou esquisita, e ele editou, photoshopou as coisas para ficar mais assustador ainda, e postou na internet. E aí virou uma espécie de meme no Japão. Até o momento que aquele cara pegou essa imagem, deu mais uma photoshopada, e aí resolveu postar naquele fórum, dizendo que ele era o Jeff the Killer, onde o pessoal começou a teorizar e criar mais e mais história, e aí virou o que era hoje. E puta que pariu, né, cara? É muito doido como uma lenda urbana tão bobinha assim tem uma história de criação tão maluca, e o quão longe eu tive que ir e outras pessoas tiveram que ir pra encontrar a origem dessa imagem. E até hoje em dia as pessoas ainda não encontraram 100%. Tipo, o cara que postou ela pela primeira vez disse que é desse programa japonês, mas até hoje ninguém nunca conseguiu encontrar esse frame. E o bagulho é tão louco que tem gente oferecendo $10.000 pra quem encontrar esse frame dessa mulher nesse programa pela primeira vez e mostrar pro resto do mundo, que é a imagem original do Jeff the Killer antes de ser photoshopada. E uma parte de mim fica muito hypado pensando que tem um grupo gigantesco de pessoas que até hoje caçam a origem, a versão original dessa história. Sei lá, é um bagulho que agora que eu decidi pesquisar eu achei bem da hora e eu quis muito compartilhar com vocês. Vocês já sonharam com esse homem aqui? Esse homem que aparece no sonho de todo mundo no planeta? Então essa é outra imagem bem famosa na internet, e a lenda dela consiste em dizer que um psicanalista fez uma puta pesquisa com muita gente, e aí chegou à conclusão que muitas pessoas estavam tendo o mesmo sonho com essa criatura. Tem até umas teorias de gente que diz que esse homem é Deus, porque ele tá no DNA de todo mundo, e muitas pessoas que nem se falaram ao redor do mundo sonharam exatamente com o mesmo homem, mesmo sem nunca ter visto ele na vida. E essa imagem tem outras versões, desenhada por outras pessoas que relatam que viram esse indivíduo aqui nos sonhos. Tem várias e várias versões desse desenho aqui, onde as pessoas também dizem que estavam tendo pesadelos com esse homem, que sempre acordavam suando no meio da noite, que sempre acordavam nervosas. E obviamente é tudo mentira, ninguém nunca sonhou com esse cara. Quer dizer, talvez tenham sonhado com esse cara, mas foi depois de ter visto essa imagem dele e ter lido essa lenda urbana. Acontece que essa história apareceu pela primeira vez lá naquele mesmo fórum, o Something Awful, onde as pessoas divulgavam várias histórias de terror e coisa assim, e o cara que criou essa história de todo mundo sonhando com o mesmo homem, com ele aparecendo no sonho de milhares e milhares de pessoas, foi esse cara aqui, o Andrea Netala, um italiano especialista em marketing. E aí quando o cara é especialista em marketing e ele cria uma história de terror, você já sabe que provavelmente é mentira, mas ao mesmo tempo que foi mentira, foi um trabalho muito bom de marketing. Essa imagem ficou famosa pra caralho na internet, e é basicamente isso, ela foi só uma campanha de marketing pra esse cara. Porém, uma das coisas mais legais dessa história inteira é que o Andrea Netala conseguiu um trabalho de marketing, porque ele fez um marketing tão bom na internet, gerou tanto engajamento, que ele conseguiu o trampo de marketing que ele queria, e meio que se consolidou nesse ramo de marketing de lenda urbana, sabe? O cara realmente fez o nome dele e conseguiu o trabalho que ele queria, então parabéns pra ele. E bom, o vídeo foi só esse mesmo, muito obrigado por assistir até aqui. Eu adoro encontrar conteúdo meio assustador, maçônico na internet e investigar até o talo de onde ele vem, porque sempre leva a gente pra uns resultados bem inusitados, como foi a história inteira ali do Jeff the Killer, que me surpreendeu muito essa história de origem. Foi um negócio da hora de investigar e tá sendo da hora sintetizar essa informação e transformar isso em vídeo. Então, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.